Vamos abrir, aqueles que ainda não haviam aberto a sua Bíblia, vamos abri-la lá em 1 Samuel, capítulo 17, versos 20 até ao versículo 50. Se você está perto de alguém que não tem Bíblia, você pode partilhar a sua Bíblia, para que essa pessoa possa ler e acompanhar o texto da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 20, diz assim a palavra do Senhor: Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao arraial, quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará livre de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará ao homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que descesse aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção, a maldade do teu coração. Descestes para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E virou-se dele para o outro lado e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, ouvidas as palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe o arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e o matava. Teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu a Davi a sua própria armadura,
Pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos, 5 pedras lisas, pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou, porquanto era mancebo, era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia! O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em vossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu-o e o matou. E não havia espada na mão de Davi. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos curvar as nossas frontes e orar mais uma vez. Pai, aqui está o texto que acabamos de ler, texto sagrado, texto bendito, texto abençoado. E eu peço agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ministre essa palavra a cada coração aqui, a cada coração na internet, a cada um de nós. Senhor, precisamos ouvir a palavra, precisamos desta palavra. Senhor, ministra esta palavra ao meu, ao nosso coração. É a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém, Senhor. Queridos, Davi, o filho mais novo de Jessé, ele havia sido enviado pelo seu pai ao acampamento das tropas de Israel para saber da situação dos seus irmãos que haviam sido convocados para a batalha contra esses terríveis e esses temíveis filisteus. Eles eram naturais da ilha de Creta, haviam emigrado para a Palestina, haviam se fixado ali na região litorânea da Palestina, junto ao mar Mediterrâneo, e formavam grandes inimigos, eram grandes inimigos de Israel, e sempre houve guerra, batalha entre o povo de Israel e o povo dos filisteus. Enquanto Davi estava lá no acampamento, levando as provisões para os seus irmãos e sabendo como eles estavam, de repente, querido, surgiu das fileiras inimigas um gigante, um guerreiro gigante, de aspecto temível, quase 3 metros de altura. Esse filisteu provavelmente teria 2,70 metros no mínimo. 2,70 metros de altura, este homem tinha quase 3 metros de altura,
quase 3 metros de altura. Ele vestia uma couraça, e a couraça que esse filisteu vestia, ela pesava aproximadamente 75 quilos. A couraça que ele vestia, aquilo que nós hoje temos aí, que as pessoas colocam, aquele colete à prova de balas, não é? Mas era aquela couraça de ferro que ele carregava, 75 quilos. Imaginem vocês, a força que esse homem tinha para deslocar 75 quilos. A sua lança, a ponta da lança, só a ponta da lança pesava 10 quilos. 10 quilos pesava a ponta da lança. Provavelmente a lança inteira pesaria uns 15 a 20 quilos. Ele carregava numa única mão. Imaginem a força desse homem. Imaginem a monstruosidade desse homem. Por essa razão, ao verem o gigante filisteu, tanto o rei Saul, como os seus oficiais, como o povo em geral, ficaram apavorados. Ficaram apavorados, claro. Era uma pessoa descomunal. Eles não estavam habituados, nunca haviam visto algo semelhante. Ficaram completamente apavorados. Profundo medo, desânimo tomou conta de todos. Afinal, aquele homem era invencível. E o que é pior é que ele chegou e ele disse: me deem um guerreiro de vocês e nós vamos lutar. Se ele vencer, nós vamos ser vencidos por vocês, nós vamos servir a vocês. Mas se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos. Ele lançou essa disputa. E agora está um exército inteiro olhando, está lá esse gigante filisteu fazendo esse desafio, o rei Saul tremendo, e Saul era provavelmente o homem mais alto e mais forte do povo de Israel. Ele estava tremendo, as pessoas estavam tremendo, a situação era uma situação crítica, e é nessa situação e nessa circunstância que chega Davi, um moço ainda imberbe, um moço sem nenhuma experiência de guerra, não sabia o que era guerra, mas esse moço de repente chega e ele se dispõe a lutar contra o filisteu, o que humanamente era uma loucura. Era uma loucura. E Saul fica realmente perplexo, ele não sabe o que fazer. Ele olha para aquele moço, para aquele menino, e Davi provavelmente iria 1,60 m, 1,70 m de altura, jovenzinho, não tinha ainda barba, não tinha pelo, era um jovenzinho, delicado, diz a palavra de Deus, porque gentil de aspecto, ainda estava em fase de crescimento, e esse moço se apresenta e diz: não, eu vou lutar contra esse gigante filisteu, eu vou lutar contra esse gigante filisteu. Que loucura! Todos nós, queridos, conhecemos o final dessa história. Todos nós conhecemos o final dessa história. Davi apenas com um estilingue. Na verdade, a funda é a mãe do estilingue moderno. Apenas com esse estilingue como arma, ele vai ao encontro do filisteu e o mata, conquistando uma vitória extraordinária para o povo de Israel. Queridos, todos nós, em nosso viver diário, nos deparamos com situações como esta, que nos causam medo, que nos causam pavor e que nos causam desânimo. Todos nós, no nosso viver diário, nos deparamos com situações para as quais, humanamente falando, não vemos saída nem solução. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você que me escuta através da internet, você esteja passando uma situação como esta. Talvez você se veja na situação do povo de Israel. E a minha pergunta a você nessa noite é: o que foi que levou Davi a ter coragem de lutar contra o gigante filisteu? O que foi que levou Davi a acreditar que venceria um gigante como aquele? O que foi que levou Davi, queridos, a derrotar o gigante filisteu? O que foi que levou Davi?
é a resposta a estas perguntas que poderão transformar completamente as nossas vidas, que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, na mensagem que tem como tema: Vencendo Gigantes Invencíveis. Queridos, o que foi que levou Davi a vencer um gigante invencível? É possível a você e a mim vencermos gigantes invencíveis? Quantos de vocês aqui nessa noite estão enfrentando gigantes invencíveis? Gigantes invencíveis são situações de pavor, são situações de medo, são situações que nós olhamos e não vemos solução. A gente olha e diz: Deus, não tem solução. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu vou ser derrotado. Deus, eu vou morrer. Deus, não tem solução para mim. Gigantes invencíveis. Mas, meus queridos irmãos, o que foi que levou Davi a vencer esse gigante? É isso que eu quero compartilhar com você. Irmãos, existem algumas questões aqui em Davi que são extraordinárias e que nós precisamos aprendê-las em nossa vida e em nosso dia a dia. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero lhes mostrar quatro aspectos desta vitória, quatro aspectos da vitória de Davi, que levaram Davi a vencer. O que levou Davi a vencer o gigante invencível? Em primeiro lugar, isso me impressiona, foi o seu olhar. O seu olhar. Para onde você está olhando determina a sua vitória ou a sua derrota. Sabia disso? Para onde nós estamos olhando. Interessante que Davi olhou não a força do inimigo, mas ele olhou o poder do Deus vivo. Está lá no versículo 24 e 25. Aqueles homens diziam assim: olha, você viu aquele gigante? Você viu aquele gigante? E você pode imaginar aquelas pessoas dizendo: você viu? E um daquelas pessoas, do exército, daqueles soldados, dizia para Davi: você olhou? Você viu o braço dele? Você viu o braço dele? O braço dele é mais forte que a minha perna. E o outro dizia para Davi: você viu o pescoço dele? Você viu o pescoço dele? O pescoção. O outro diria: e a cabeça? Você viu a cabeça desse homem? Mas que cabeça grande ele tem. O outro disse: mas você já viu a envergadura desse homem? E quanto mais olhavam, e quanto mais eles viam, mais apavorados ficavam. Porque eles estavam olhando para o quê? A força, o poder do inimigo. E é isso, irmãos, que muitas vezes nos deixa apavorados, porque nós ficamos olhando para o problema, para a dificuldade, para o inimigo. Nós ficamos, na verdade, adorando o inimigo, nós ficamos apreciando o inimigo, as qualidades do inimigo, e o medo vai tomando conta de nós. Mas Davi olhava para o quê? Para o poder do Deus vivo. Para o poder do Deus vivo. Um outro detalhe do texto que me impressionou é que Davi não olhou o exército inimigo, mas ele estava olhando para os exércitos do Deus vivo. E esse detalhe é muito importante, está lá no versículo 26. Veja o que diz lá no versículo 26. Mantenha a sua Bíblia aberta. Lá no versículo 26, olha o que diz Davi: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ali estava um exército filisteu, mas Davi sabia que ele e o seu povo estavam cercados pelos exércitos do Senhor. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o nosso olhar, para onde estamos olhando, determina a nossa derrota ou a nossa vitória. Quando olhamos para as circunstâncias, quando olhamos as dificuldades, quando ficamos apreciando
as dificuldades ao nosso redor, nós começamos a sentir medo, nós começamos a sentir pavor, nós começamos a olhar, nós começamos a potencializar as dificuldades. Nossa, que dificuldade! É mesmo, é? E agora? Que situação! E com esse desemprego, vai ser muito difícil, não vai ter jeito não, você fez essa dívida, não tem como pagar, que situação difícil. E nós ficamos como aqueles soldados, ficando com medo, apavorados diante das circunstâncias, porque não estamos olhando para onde deveríamos olhar. O olhar do crente é para o poder do Senhor. O olhar do crente é para os exércitos do Deus vivo. Vocês lembram daquele episódio que aconteceu com Elias e aconteceu com Eliseu? E quando Samaria estava lá, a cidade estava cercada, e o moço do profeta saiu, e ele olhou, e ele ficou assustado quando ele viu a cidade cercada pelos exércitos inimigos, e ele correu e disse: profeta, profeta, nós estamos perdidos, a cidade está cercada. E Eliseu sai, e Eliseu ora, e Eliseu diz: Senhor, abra os olhos ao moço para que veja. E quando o Senhor abriu os olhos, o que é que ele viu? Os exércitos de Deus rodeando a cidade. E eu tinha ficado apavorado, porque eu tinha olhado para o exército humano, mas Eliseu estava olhando para o exército de Deus. Irmãos, nessa noite saibam que há um exército do Senhor ao seu redor. Não olhe para a força e o poder do seu chefe, não olhe para a força e para o poder do seu colega, não tenha medo daquilo que estão dizendo para você, não se intimide com as palavras que estão trazendo a você, mas nesta noite deixe de olhar para isso e olhe para o poder do Senhor. Aleluia! Olhe para o poder de Deus. Você que está aqui assustado, apavorado, disseram a você alguma coisa, estão preparando algo para você na segunda-feira, disseram para você: não, segunda-feira a gente vai conversar, e você ficou esse feriado todo, esse fim de semana todo, apavorado, assustado, o que vai acontecer? E o Senhor nessa noite diz: filho, olha para mim, olhe para o meu poder, e não para esta pessoa que intimidou você, que assustou você, que apavorou você. Eu não sei qual é o gigante que está assustando você, mas provavelmente há um gigante assustando você. O gigante pode ser marido, o gigante pode ser esposa, o gigante pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser o chefe do trabalho, pode ser um vizinho, pode ser alguém que está ao nosso redor. É um gigante, é alguém que está vindo sobre a nossa vida, ameaçando, dizendo que vai fazer e acontecer, e você tem olhado e tem se assustado, mas nessa noite o Senhor diz: olha para mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o lugar para onde nós estamos olhando determina a nossa derrota ou a nossa vitória. O problema não são as circunstâncias, o problema não são os gigantes, o problema é que nós olhamos os gigantes, olhamos as circunstâncias, quando nós precisamos olhar para o poder do Senhor. É verdade, lá estava, Davi estava olhando, é um homem grandão, tem 3 metros de altura, tem uma envergadura tremenda, ele é um grande gigante. É verdade, Davi estava olhando e estava vendo, mas Davi, na verdade, olhando para aquele homem, Davi estava pensando: há um Deus que tem mais poder do que ele. Ele pensa que é o Todo-Poderoso, mas o Todo-Poderoso está sobre a vida dele. Esse seu chefe, essa pessoa que se acha toda poderosa, essa pessoa que tem humilhado você, essa pessoa que tem dito e falado coisas para você, essa pessoa não tem mais poder do que o nosso Deus. E mais do que isso, saiba que há um exército do Senhor cercando a sua vida e cercando a minha vida. Nós estamos cercados pelos exércitos do Senhor. Onde nós estamos, estão acampados ao nosso redor os exércitos do Senhor nosso Deus. Olhe para o Senhor. Você está do jeito que está, assustado, apavorado, desanimado, desacorçoado, porque você tem olhado as circunstâncias. Rapaz, a situação está difícil. Está difícil não, a situação está cinza. Está cinza não, está um cinza bem escuro. A situação está muito difícil.
Já viram dois crentes conversando? Eles ficam conversando, apreciando o gigante. Meu irmão, para de apreciar o gigante, meu irmão. Aprecia o Senhor, glorifica o Senhor. Para de ficar apreciando o gigante. Para de ficar olhando para o gigante e ficar olhando e ficar se apavorando com o gigante. Larga o gigante, deixa de olhar para o gigante, olha para o Senhor do gigante. Sabe o que Davi olhava e dizia, o camarada é um gigante, mas sabe uma coisa? Quem fez esse gigante foi o meu Deus. Ele foi criado pelo meu Deus, e esse gigante não tem mais poder do que o meu Deus. Amém? Amém, querido? Esse seu chefe, essa sua chefe, esse seu vizinho, essa sua vizinha, esse seu marido, essa sua esposa, esse seu filho, sei lá quem é, esse gigante aí que está importunando, assustando você, ele não é maior do que o Senhor. E aquele que está com ele não tem poder sobre o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É que nós, meu irmão, pelo amor de Deus, nessa noite, para de ficar olhando para o gigante. Para de ficar apreciando o gigante. Para de fazer isso. Olha para o Senhor, louve o Senhor, glorifique o Senhor. Diga, Deus, o gigante é grande, mas o seu poder é maior que o poder do gigante. Olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. A primeira coisa que levou Davi a vencer esse gigante foi o seu olhar. Mas há mais do que isso, vamos caminhar. A segunda razão, na verdade, ou uma segunda razão que levou Davi a vencer aquele gigante invencível, foi o seu recordar. E aqui é bem interessante, porque, irmãos, quando a gente olha o texto, você, na verdade, olha o texto e você pensa, esse Davi era um irresponsável. Quer dizer, um garoto, ele era um garoto de 30 e poucos anos, não sei se teria tanto, talvez nem tanto, um garoto de 20 e poucos anos, 1,60 m de altura, não tinha grande musculatura. Davi não tinha musculatura, ele não fazia corrida, essa coisa toda, ele tinha um corpo normal, provavelmente não tinha grande barriga, porque era pastor, mas ele era uma pessoa comum. Como é que uma pessoa comum vai enfrentar um gigante daqueles? É como eu entrar num ringue de vale tudo para enfrentar um desses campeões de vale tudo. Já pensou? Eu entrar no ringue e vocês todos lá me aplaudindo, pastor, eu entrar lá com esse corpãozinho, né? E o camarada lá musculoso, fortão, olhando para mim e dizendo, é isso aí. É mais ou menos isso, gente. É mais ou menos isso. Mas será que Davi era tolo? Não. E a razão está aqui. A razão é essa. O recordar. Sabe o que Davi recordou? E que está lá no texto? Ele recordou a sua comunhão diária com o Deus de poder. Davi tinha comunhão diária com o Deus de poder. Davi conhecia Deus. Davi conhecia o Senhor. Davi conhecia. Versos 34 e 35. Vale a pena a gente ler. Versos 34 e 35. Disse Davi a Saul. Porque quando ele falou com Saul, que ele ia lutar contra lá o gigante, Saul falou, mas você é moço. Ele é um homem de guerra desde a mocidade. Agora então Davi recorda. Olha o que Davi fala. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe o arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e o matava. Sabe o que é isso? Comunhão com Deus. Sabe o que é isso? Davi orava todo dia, Deus, se houver leão, se houver urso, Deus me dê força, Deus me dê poder, Deus esteja comigo. E agora quando ele olha aquele filisteu, ele lembra, ele recorda a sua comunhão diária com Deus. Irmãos, por isso nós falamos de vida piedosa, por isso nós precisamos ter comunhão diária com o Senhor, para que quando vier o leão, vier o urso, antes do gigante, você tem que ter experiência com o leão e com o urso.
E Davi tinha, ele recordou, olha só, a sua experiência com o poder de Deus. Quando Davi diz que vai lutar contra o filisteu, ele já tinha experiência com Deus, ele tinha experiência com o poder de Deus, ele sabia que quando ele pegava, irmãos, vocês já enfrentaram um leão? Eu espero nunca ter que enfrentar, em nome de Jesus. Você já enfrentou um urso? Eu espero não enfrentar um urso. Irmãos, você já viu um urso? Eu nunca vi, nem quero ver. Já vi no jardim zoológico. Irmão, quando aquele negócio levanta, é enorme. Um leão, você já viu um leão? Nem chegar perto a gente chega. Davi enfrentou um leão, Davi enfrentou o urso. E quando ele enfrentou, ele tinha experiência com o poder de Deus. Ele conhecia o poder de Deus. Ele sabia que o seu Deus era um Deus de poder. E quando ele lutava com o leão, com o urso, ele era tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele sabia que não era ele, era o poder de Deus agindo na vida dele. Meu irmão, você tem tido comunhão com Deus? Meu irmão, você tem experimentado o poder de Deus no seu dia a dia? Ou você tem lido sobre o poder de Deus? Ou você tem ouvido experiências dos outros? Meus irmãos, vocês têm tido experiências com o Senhor? No seu dia a dia, você tem matado o leão, você tem matado o urso, você tem se tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus? Para que enfrentemos o gigante, nós precisamos recordar, nós precisamos ter em nós experiência com Deus. Quando Davi fala com Saul, e quando Saul olha e duvida, e ele diz: olha aqui, rei, eu não estou dizendo isso porque eu sou irresponsável, não, mas olha, rei, eu estou recordando a minha vida. Eu tenho uma vida de comunhão com Deus de poder, eu tenho uma vida de experiência com o poder de Deus. Irmãos, nós temos tido essa vida, ou nós somos frequentadores de igreja? Nós somos frequentadores de igreja, ou nós temos tido no nosso dia a dia experiências com Deus de poder, e nós temos tido experiências com o poder de Deus? Você tem visto o poder de Deus na sua vida, meu irmão? Minha irmã, você tem testemunhado do poder de Deus? Deus tem agido na sua vida? Que você possa ter essa experiência. Quando Davi se vê diante daquele gigante, ele lembra da sua experiência com Deus, ele sabe em quem tem crido. Eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Davi sabia em quem ele cria, por isso ele não temia diante do filisteu. No momento em que a sua fé é testada, Davi passa no teste, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia em quem ele cria. Igreja, é chegado o tempo de nós termos comunhão diária com o Senhor. Irmãos, quem leva o cristianismo na brincadeira, quem brinca de ser crente, não enfrenta nem sequer uma barata. Nem uma barata você enfrenta. Se a gente está brincando de vida cristã, se nós estamos brincando de ser crentes, se somos ouvintes da palavra, mas não praticantes, nós não temos condição nenhuma. Irmãos, os leões estão soltos, os ursos estão por aí, os gigantes estão chegando. E o que estamos fazendo? Correndo, saindo, amedrontados, e falando uns para os outros: você viu? Você viu aquele leão? Você viu? A gente não sai de casa porque tem um leão lá fora. A gente não faz porque tem um urso lá fora. A gente não vai adiante porque tem lá um gigante esperando por mim. E eu vivo apavorado, e eu vivo assustado, e eu vivo uma pessoa completamente amedrontada. Não faço nada, não chego a lugar nenhum, porque os gigantes aí estão. Nessa noite, o Senhor te chama a uma vida de comunhão diária. Irmãos, é comunhão diária. Nós não podemos ser crentes domingueiros. Nós não podemos ser cristãos domingueiros, pegar a Bíblia no domingo e trazê-la à igreja para passear. Nós precisamos de comunhão diária com o poder, com o Deus de poder. Nós precisamos de experiência diária com o poder de Deus. Irmãos, esse Deus que eu estou pregando aqui nessa noite, esse Deus vai agir na sua vida amanhã, e depois, esse Deus vai agir na sua vida quando você entrar no seu escritório, no seu consultório, quando você entrar no ônibus, sair do ônibus, estiver numa repartição, e estiver em qualquer lugar. Esse Deus, essa experiência com Deus, ela precisa estar acontecendo no seu dia a dia, para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, como é que nós vamos enfrentar gigantes se nós não temos experiências
se nós não temos comunhão com o Senhor. É loucura. Saul olha e diz para Davi: mas meu filho, é loucura o que você quer fazer, é loucura. Esse homem, desde a mocidade, esse homem está com 30 e tantos anos, desde os 15 anos ele luta. Esse homem é muito forte, você não pode, você não tem condição. Davi diz aqui: olha aqui, rei, eu tenho comunhão diária com o Deus de poder, eu conheço o Deus em quem eu creio, e eu tenho experiência diária com o poder de Deus. No meu dia a dia, Deus está agindo na minha vida. E quando Saul escuta, Saul recua, porque ele vê que há convicção na vida de Davi. Irmão, você pode recordar agora a sua comunhão diária com o Senhor? Irmãos, olhem para mim. Vocês estão tendo comunhão diária com o Senhor? Vocês estão buscando o Senhor a cada dia? Vocês podem recordar experiências com o poder de Deus na sua vida? Poder de Deus na sua vida. Você pode testemunhar isso nessa noite e dizer para Saul: olha aqui, Saul, eu posso enfrentar esse gigante, eu posso enfrentá-lo, eu posso vencê-lo, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso. Eu conheço o poder de Deus, eu conheço o poder de Deus, eu conheço o Deus de poder, e é no nome do Senhor que eu irei contra este gigante. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas, queridos, uma terceira razão que levou Davi a enfrentar e a vencer aquele gigante. Há uma terceira razão, é impressionante essa terceira razão, é o seu confiar. Davi confia completamente no Senhor. Davi confia no Senhor. Irmãos, quem anda com o Senhor, quem tem comunhão, quem tem intimidade com o Senhor, essa intimidade é que gera confiança. A intimidade é que gera confiança. Irmãos, nós não temos confiança em nada, em ninguém, nem sequer em Deus, se nós não conhecemos. Há muito crente que não confia em Deus. Sabe por quê, querido? Porque você não conhece. Nós não confiamos em quem não conhecemos. A confiança não é automática não, gente. A confiança se conquista. A confiança é fruto da intimidade. Você vai tendo intimidade com uma pessoa, andando com aquela pessoa, conhecendo aquela pessoa, e aos pouquinhos você vai confiando e se entregando àquela pessoa. Davi confiava. Ele confiava inteiramente no Senhor. Ele confiava e ele cria na força e no poder do Senhor. O versículo 37 é maravilhoso. Leia o que ele diz no versículo 37. Disse mais Davi a Saul: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ele confiava, ele cria. Olha o que ele diz: o Senhor, o Deus que me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará. Oh rei, eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Ele cria, ele confiava. Mas, irmãos, ele confiava, ele dependia da força. Ele dependia da força e do poder do Senhor. Esse episódio dos versos 38 a 40 é extraordinário. Porque aí, olha só, e é assim que as pessoas agem conosco. Saul olhou, Saul viu a fé desse moço, a convicção dele. E aí sabe o que Saul faz? Saul coloca a armadura dele em Davi. Sabe o que significa? Depender de recursos humanos. Depender da nossa própria força e da nossa própria estratégia. É confiar no meu taco. Eu sou bom pra caramba. Eu sou o cara. E colocou aquilo em Davi. E quando Davi colocou aquele negócio todo, aquela armadura de Saul, Davi tentou andar, mas ele não conseguia. E ele disse: olha, tira isso que eu não estou habituado com isso não. Com isso eu vou cair. Com isso, se eu me der um peteleque, eu caio. Porque eu não estou habituado com isso. Essa armadura de Saul é o que nós normalmente fazemos. Quando nós vamos enfrentar os nossos inimigos, a gente coloca a armadura de Saul. É a confiança em nós mesmos.
Confiamos em nós, no nosso próprio poder, na nossa própria sabedoria. Somos tão sábios, nós conhecemos tanto e confiamos nisso. E aí os inimigos nos derrotam. Mas o que diz lá a palavra do Senhor, ele tirou tudo isso e ele dependia completamente do Senhor. Irmãos, pegar uma funda, colocar uma pedrinha, girar a pedrinha e atirar naquele homem, isso é dependência completa do poder do Senhor. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ele dependia completamente do poder e da força do Senhor. Ele dependia do Senhor. Queridos, essa confiança, nós precisamos ter essa confiança no Senhor, confiar e crer na força e no poder do Senhor, confiar e depender da força e do poder do Senhor na nossa vida. Nós precisamos depender do Senhor. Irmão, se você puder cada vez mais fazer cursos, se você puder cada vez mais se atualizar, se você puder cada vez mais agregar valor, conhecimento a você, faça isso, mas dependa sempre do poder e da força do Senhor na sua vida. Seja uma pessoa muito preparada, faça o melhor que você possa. Daniel fez isso, gente. Daniel era o melhor. Daniel era 10 vezes mais sábio do que todos os sábios de Babilônia. Não havia ninguém mais sábio em Babilônia, mais conhecimento do que Daniel. Mas Daniel era um homem que dependia, confiava, cria completamente no poder e na graça do Senhor. Irmãos, sabem, o conhecimento, ele nos dá um falso poder. Quando começamos a conhecer, quando começamos a estudar, quando começamos a nos encher de conhecimento, começamos a ter a ideia de que nós podemos fazer as coisas, nós dominamos a matéria, e aí é que está o perigo. É aí que muitas vezes caímos, porque nós deixamos de crer na força e no poder do Senhor, nós deixamos de confiar, de depender da força do Senhor. Nós aceitamos a armadura de Saul, nos sentimos até cheios de orgulho com aquela armadura de Saul, e é a armadura de Saul que nos leva à derrota. O que você precisa nessa noite é confiar, é crer, é depender do Senhor e da força do seu poder. Dependa dele, confie nele. E uma quarta razão, queridos, que levou Davi a vencer aquele gigante invencível, foi algo extraordinário que esse texto nos ensina, particularmente a nós batistas. Agora eu quero falar para você que é batista. Irmãos, há aqui um ensinamento tremendo. Nós precisamos aprender isso. Irmãos, a quarta razão que levou Davi a vencer esse gigante foi o seu profetizar. Nós precisamos aprender isso na nossa vida, à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, o seu profetizar. Queridos, Davi profetizou e declarou a derrota do inimigo. Ele profetizou e ele declarou a derrota do inimigo. Veja o que está no verso 45 ao versículo 47. Olha o que diz o filisteu. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Agora olha o que Davi faz. Verso 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Irmãos, é para apavorar, não é? É para ficar desesperado. Mas olha, meus irmãos, andar com o Senhor é outra coisa. Davi não era crente domingueiro. Davi não era um crente domingueiro, não. Davi não levava as coisas de Deus na brincadeira, não. Davi era um servo do Senhor. Olha o que ele responde. Davi, verso 45, Davi, porém, lhe respondeu: irmãos, esse pedaço de gente, 1,50 m de altura, estou exagerando, devia ser um pouquinho mais alto, 1,60 m, talvez 1,70 m de altura, o camarada, quer dizer, o outro era o dobro da altura dele. Davi olhava de baixo para cima, aquele filisteuzão com aquele vozeirão falando sobre Davi, né? amaldiçoando Davi, e Davi está olhando para ele. Acabou. Quando ele acabou de falar, Davi lhe respondeu: tu vens a mim, aqui é o filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo
o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele profetizou a derrota do inimigo. Irmãos, nós precisamos aprender a profetizar biblicamente diante do Senhor a derrota do inimigo. O inimigo traz palavra de maldição, e você quebra isso com a profecia do Senhor sobre a vida dele. Você está lançando isso sobre mim, mas eu declaro, eu profetizo a sua derrota em nome de Jesus. Eu profetizo a sua derrota em nome de Jesus. Vejam, atenção, nós estamos num contexto espiritual, num contexto em que Deus está sendo colocado à prova. Nós não estamos num contexto de crente 171. Nós não estamos no contexto de crente 171. Nós não estamos no contexto de crente mentiroso, de crente ladrão, de crente que rouba, de crente que usa cartão de crédito do outro e faz dívida. Nós estamos num contexto. Entenda o contexto. Entenda o contexto. É um contexto de batalha espiritual. É um contexto em que os filisteus vêm contra o povo de Deus. É o contexto em que o nome de Deus está sendo atingido. E quando isso acontece, então o Senhor nos dá esse poder e essa ousadia para profetizar. E quando Davi olhou aquele homem falando, ele percebeu: esse homem não está falando para mim, e ele não está falando dele, ele está falando, a boca dele é a boca de Satanás, e ele está afrontando o Deus Todo-Poderoso. Nesse momento o Espírito Santo veio sobre ele, nesse momento o Espírito Santo trouxe unção, nesse momento o Espírito Santo trouxe poder, nesse momento ele profetiza e ele declara, e ali acontece a derrota daquele gigante. Ali ele foi derrotado. Irmãos, a derrota aconteceu quando ele profetizou e declarou a sua derrota. A pedrinha cravada na testa é uma questão de tempo, mas ali o gigante foi derrotado. Mas olha, ele profetizou. Ele não apenas declarou a derrota, mas ele profetizou e ele tomou posse da vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele profetizou, ele tomou posse da vitória. Há muita gente que fica declarando derrota, mas que não toma posse da vitória. Veja o que diz o verso 48 ao versículo 50. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, o que é que Davi fez? Ficou falando? Não! A palavra de Deus diz que ele se apressou, ele correu ao combate, aí encontrasse com o filisteu, meteu a mão no alforje, tirou uma pedra, isso correndo, gente. Ele está correndo e coloca a mão lá, e ele está correndo e coloca a mão e coloca lá na funda, e o gigante está vindo e ele está indo correndo, e ele coloca, e ele faz e joga, e ele vence o filisteu. Aleluia! Irmãos, tinha um anjo ali, tinha que ser um anjo, aliás tinha vários anjos. Os anjos ficaram soprando a pedrinha, e a pedrinha foi direto. Irmãos, como é que essa pedrinha vai exatamente na testa? Ele tinha um capacete, gente. Ele tinha um capacete. Esse capacete, ele deveria vir mais ou menos aqui. Devia ter só um negócio, uma frestazinha. Gente, como é que uma pedra lançada de uma funda acerta exatamente o único local que não estava coberto naquele filisteu? É o poder de Deus, gente. É a glória de Deus, gente. É o Deus a quem nós servimos. É o seu Deus, é o meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele profetizou, ele declarou a derrota, mas ele tomou posse da vitória. Ele não ficou lá esperando o filisteu vir. Tá bom, está derrotado seu filisteu, está derrotado em nome de Jesus, está derrotado, e o filisteu veio, está derrotado, ia ser atropelado, gente. Mas o filisteu vem, e Davi diz: ah é?
você já morreu, seu sem vergonha, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou cortar sua cabeça, eu vou cortar a sua cabeça. E o filisteu está vindo correndo, e o filisteu, aquele homenzão, e Davi vai sem medo nenhum. Eu sabia que aquele homem já estava derrotado, o filisteu já estava derrotado. Na mente de Davi, ele tinha a certeza, ele já está derrotado. Meu irmão, nessa noite, profetize a derrota do seu inimigo, e amanhã, quando você chegar, ele já estará derrotado. O problema é que nós enfrentamos os inimigos sem profetizar a derrota deles. E aí é que mora o perigo, gente. Irmãos, isso é Bíblia, é a palavra de Deus. Isso é ensinamento de Deus. Irmãos, isso é ensinamento da Bíblia. Está lá na palavra de Deus. Está lá na palavra de Deus. Aprenda isso, peça ao Senhor nessa noite. Deus, eu quero aprender isso na minha vida. Não é para a gente sair por aí profetizando e declarando. Não é isso, não. Não é isso, mas você precisa estar atento. Há um contexto, gente. Nós precisamos entender os contextos na nossa vida. Há contextos na nossa vida. Há contextos na nossa vida. A gente percebe claramente o inimigo se levantando. Há contexto. É claro, meu irmão, você é um péssimo funcionário. Você chega sempre atrasado lá no seu emprego. Você não faz o que deve. O patrão te chama, o chefe te chama, te dá uma bronca daquelas. Você vai declarar a derrota dele? Não, querido. Não, você tem que declarar a sua derrota. Você tem que dizer, ô inimigo, você está certo. Você está certo, eu estou errado. Meu irmão, esse não é o contexto, não. Os crentes, além de aprenderem errado, ainda fazem a coisa errada na hora errada. Não, esse não é o contexto. A pessoa está certa. A pessoa está certa. A questão é diferente. Você é um excelente funcionário. Você é um excelente marido, é uma excelente esposa. Mas de repente, do nada, você começa a perceber uma perseguição. Você começa a perceber uma intimidação. De repente se levanta um negócio contra você. E você pergunta a Deus, está vindo do Senhor? E o Senhor diz, não filho, não. Isso é o inimigo. E olha filho, tem mais, não é contra você. Essa guerra é contra você, é porque eles me odeiam a mim. Aí mudou. Aí é o Golias. Aí é Golias. Você tem que identificar esse Golias. Tem que saber se é o Golias ou não. Ou se o Golias, na verdade, é Deus levantando alguém para disciplinar você. É Deus levantando alguém para te disciplinar. Porque você está pisando na bola, meu irmão. Você está pisando na bola, minha irmã. Então você tem que ter cuidado. Não saia por aí declarando a derrota a todo mundo. Porque talvez quem esteja derrotado é você. Se você está fazendo a coisa errada. Mas veja ali, o que aconteceu é diferente. Se levanta aquele homem amaldiçoou o povo de Deus. Aquele homem amaldiçoou o povo de Deus. Aquele homem é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. A questão é se a pessoa é inimiga do Senhor. E se ela é inimiga do Senhor, então você vai partir para cima. Você vai declarar a derrota. E você vai profetizar a vitória. E você vai tomar posse da vitória. E você vai tirar a cabeça do filisteu. E você vai ganhar a vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que cada um de nós aqui nesta noite, a exemplo de Davi, que cada um de nós aprenda a olhar para o poder do Senhor. Não esqueça isso. A minha vida depende de para onde eu estou olhando. Para onde você tem olhado? A sua vida depende disso. Diz-me para quem olhas, ou para onde olhas, e eu dir-te-ei quem és. Diga-me para onde você está olhando. Aliás, nem precisa dizer. Só de você falar comigo, eu já sei para onde você está olhando. Pastor, está difícil. Não precisa dizer mais nada. Já falou tudo. Meu irmão, corta a cabeça desse filisteu. Arranca a cabeça desse filisteu. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Ai, irmãos, nós temos um Deus poderoso e a gente fica olhando para os gigantes ao nosso redor. Aprenda a olhar para o Senhor. Aprenda a contemplar o poder do Senhor. Aprenda, irmãos, a adorar o Senhor. Adorar o Senhor não é apenas cantar, não.
Adorar ao Senhor é você ser impactado pela força, pelo poder, pelas qualidades de Deus. É você ser tomado por isso na sua vida. É você ficar completamente fascinado com esse Deus maravilhoso. Deus, o Senhor é Criador. Deus, o Senhor tem todo o poder. Deus, o Senhor falou e a luz apareceu. Deus, o Senhor falou e as águas surgiram. Deus, o Senhor tem poder. Deus, todo o poder lhe pertence. Deus, o Senhor falou e o mar se abriu. Deus, o Senhor falou e os leões ficaram sem fazer nada. Deus, o Senhor é poderoso. Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus. E quando nós olhamos para o Senhor, para a palavra do Senhor, o poder do Senhor vai tomando a nossa vida e não tem gigante que nos vença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro segredo é esse, aprender a olhar. Qual é o segundo segredo, igreja? É aprender o quê? A recordar as suas experiências com o Senhor. Aprenda, recorde isso. Lembre daquilo que você já passou. Lembre daquilo que você enfrentou. Como Deus te abençoou, como Deus te livrou, como Deus interviu. O Deus que agiu no passado, age no presente e agirá no futuro. Amém? Esse Deus que você conhece. Vou dizer uma coisa para vocês. Deus está com saudade de muitos de vocês que já andaram tão pertinho dele, já o conheceram com tanta intimidade, mas hoje você está bem afastado. Você vem na igreja, mas você está bem afastado dele. O Senhor nessa noite quer que você recorde. Nunca esqueci de um episódio, era em Piedade. Estava na frente da igreja distribuindo folhetos. Passou um senhor com cigarro na boca. Eu dei um folheto para ele. Ele pegou o folheto e começou a chorar. Eu disse: o que houve? E ele me contou: eu já fui crente. Eu já fui membro de igreja. Eu já fui superintendente da escola dominical. E hoje eu estou completamente afastado do Senhor. E eu disse: lembre um pouco mais. Lembra do que você fez? Lembra do que você fez com o Senhor? Lembra daquilo que Deus fez na sua vida? Recorde isso e volte para o Senhor. E volte para o Senhor. Nessa noite o Senhor está chamando você. Volta para Ele. Você já trabalhou na obra. Talvez você já cantou no coro, cantou num conjunto. Você já foi professor de EBD, você já fez tanta coisa, e hoje você está aí desanimadão, porque um leão, um urso, um gigante pegou você. Nessa noite o Senhor está dizendo: filho, recorde, lembra, comece a pensar, comece a lembrar aquilo que você já foi, aquilo que Deus já fez na sua vida. Lembra agora, comece a lembrar agora, traga a lembrança, aquilo que Deus já fez na sua vida, aquele momento que você teve uma dificuldade tremenda, o Senhor te livrou, o Senhor te salvou. Talvez algum de vocês já esteve à beira da morte, o Senhor te livrou, você teve uma experiência tremenda com Deus no passado, mas hoje, você está onde? Precisamos recordar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Terceira razão, aprender a confiar no livramento do Senhor. Aprender a confiar no poder do Senhor. Irmãos, Deus tem todo o poder. O braço do Senhor não está encolhido. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a glória. Nós estamos vivendo nos nossos dias como se Deus não tivesse poder. Irmãos, Deus continua tendo todo o poder. O mundo está nas mãos do Senhor, os homens estão nas mãos do Senhor. O coração do rei inclinado pelo Senhor, que o faz fazer aquilo que o Senhor deseja. Irmãos, o coração da presidente Dilma está nas mãos do Senhor. O coração do presidente Obama está nas mãos do Senhor. O coração de dona Angela Merkel está nas mãos do Senhor.
Senhor. Irmãos, o coração das pessoas está nas mãos do Senhor. O nosso Deus está no controle. O nosso Deus tem poder. O nosso Deus tem poder. Creia, confie no poder do Senhor. Creia nesse poder. Saia daqui nessa noite crendo no poder do Senhor. Crendo no poder do Senhor. E uma quarta razão que levou Davi a vencer o gigante: aprenda a profetizar em nome do Senhor. Nós precisamos, nós históricos perdemos, nós desaprendemos de profetizar. Quando você estiver num contexto de batalha, quando você estiver diante de gigantes, quando você estiver diante dos inimigos do Senhor, dos inimigos do povo do Senhor, aprenda a profetizar em nome do Senhor e a tomar posse da vitória em nome do Senhor, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Querido, se há alguém aqui nessa noite, se algum de vocês aqui nessa noite está com medo de algum gigante invencível, você chegou aqui nessa noite, tem um gigante invencível. Amanhã, segunda-feira, você está cheio de medo. Aliás, você gostaria de adormecer, você gostaria de ser um urso nessa noite, hibernar. O urso entra lá numa caverna e ele adormece. É bem interessante. Esse negócio de ser urso deve ser uma boa mesmo. O urso é uma metamorfose bem interessante, essa história do urso. Ele entra lá, ele se enrosca, o organismo dele produz lá um calor, reduz o calor ao mínimo para ele sobreviver. A temperatura dele desce ao mínimo necessário, por isso ele não gasta energia nenhuma, ele adormece e fica 3 meses dormindo. Olha só, meu irmão, é tudo que eu queria. É 3 meses dormindo, dá uma boa descansada. Oh, meu irmão, numa caverna, 3 meses. E o urso, então, o batimento cardíaco dele é mínimo, não gasta energia nenhuma, e ele fica ali 3 meses hibernando. Que spa maravilhoso é esse? Eu tenho que arrumar um spa desse. O spa do urso. O spa do urso, onde você entra, você dorme 3 meses e você descansa. Talvez você nessa noite gostaria de poder hibernar, porque amanhã tem um monte de gigantes esperando você. Se você nessa noite está com medo de algum gigante invencível, olhe para Jesus, creia em Jesus, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, vença todos os gigantes invencíveis e viva cada dia na graça e no poder do Senhor Jesus. Era assim que Davi vivia, o vencedor de gigantes invencíveis. Cada crente é o quê? Você é o quê? Diga: eu sou um vencedor de gigantes invencíveis. Irmãos, vocês são. Eu sou um vencedor. Só que a gente não sabe disso. Só que a gente não sabe disso e morre de medo de barata. Nós somos vencedores de gigantes invencíveis, mas a gente morre de medo de barata, porque a gente não conhece a palavra de Deus. Está lá escrito na Bíblia. Isso foi escrito para mim, isso foi escrito para você, isso foi escrito para nós, mas a gente vive morrendo de medo de barata, quando nós somos vencedores de gigantes invencíveis. Vencedores de gigantes invencíveis. Que venham os Golias, porque eles vão se deparar com os Davizinhos do Senhor. O Davizinho do Senhor vence os Golias filisteus, e os Golias filisteus nessa noite estão sendo derrotados na nossa vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, todo mundo de pé. Vamos cantar aquele canto que diz: vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vamos cantar bem forte, igreja. Vitória Deus, vitória Deus. O que é que nós somos? O que é que nós somos? Vencedores de quê? De gigantes invencíveis. Você amanhã vai chegar no seu trabalho e você vai dizer: sabe o que é que eu sou? O quê? Eu sou um vencedor de gigante invencível. O camarada vai rir na sua cara. Mas rir na cara de Davi. Você é um vencedor de gigante invencível.
Tem um gigante invencível lá na sua empresa? Tem um gigante invencível? Ele vai ser derrotado agora, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então ele vai ser derrotado agora, em nome de Jesus. O Senhor vai derrotá-lo. E amanhã, quando você chegar lá, onde você estiver, e ele já vai estar o quê? Derrotado. Você vai colocar sua mão no bolso, tirar a pedrinha, jogar na testa, e depois, meu irmão, arranca a cabeça. A gente não pode ter medo do inimigo. De inimigo o Senhor não gostou, porque Samuel teve pena de Saul. E Deus olhou para Samuel e disse: você teve pena daquele que eu rejeitei. Sabe o que acontece? A gente parte para cima de Saul, atira na testa de Saul, e depois fica com pena do desgraçado, tira a pedra e cura a cabeça de Saul. E depois o Saul acaba com a raça da gente. Irmãos, com o inimigo de Deus não se brinca. Com o inimigo não se brinca. Com o inimigo a gente arranca a cabeça. A gente arranca a cabeça, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Nessa noite você vai profetizar a derrota do gigante e a sua vitória, a vitória do povo de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vitória a Deus, cante bem forte. Vitória a Deus, a mim eu sei. Vitória a Deus, a mim eu sei. Vitória a Deus, a mim eu sei. Seu andar e sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus, a mim eu sei. Vitória a Deus, a mim eu sei. Vitória a Deus, a mim eu sei. Seu andar e sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus, a mim. Oh Deus, queridos, quantos de vocês estão enfrentando gigantes na vida de vocês? E nessa noite vocês creem que esse gigante está derrotado em nome de Jesus? Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente agora, em nome de Jesus, correndo. Não fica esperando não, vem correndo enquanto nós cantamos. A igreja canta: vitória a Deus dará a mim eu sei. Você crê nisso? Então vem em nome do Senhor. Vem em nome do Senhor. Chega aqui à frente, por gentileza, sobe aqui. Pode subir, sobe todo mundo. Pode subir aqui, pode subir aqui, minha irmã. Pode subir aqui. Vem, sobe aqui, meu irmão, sobe aqui. Só em Jesus. Vitória a Deus. Se há um gigante na sua vida, se há um gigante afrontando você, você crê que o Senhor tem poder para derrotá-lo? Então venha em nome de Jesus. Eu sei. Oh Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, abençoa. Glória a Deus. Só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim eu sei. Amém. Você crê, querido? Levante a sua mão. Se você crê, levante a sua mão agora. Levante a sua mão. E eu quero convidar você para orar. Comece a orar agora. Comece a orar. Comece a orar ao Senhor. E declare agora, em nome de Jesus. Aí onde você está, ore alto. Pode falar bem alto. Ore agora bem alto. E diga ao Senhor quem é o seu gigante. E diga ao Senhor que você está sendo perseguido. Diga ao Senhor agora que você crê no poder dele. Que você crê que esse Golias está derrotado. Diga ao Senhor agora qual é o seu gigante, meu irmão. Qual é o seu gigante, minha irmã. Diga ao Senhor agora. Fale com o Senhor. Fale, abra o seu coração com o Senhor agora. Diga a Ele. E diga ao Senhor que você crê. Diga ao Senhor que você crê na vitória. Diga ao Senhor que você crê que esse gigante vai ser derrotado em nome de Jesus. Profetize nessa noite. Profetize em nome do Senhor agora. Diga ao Senhor, profetize.
Olhe para esse gigante agora e diga que eu estou derrotado em nome do Senhor. Eu tenho vindo sobre a sua vida, eu tenho intimidado você, eu tenho atacado você, eu tenho humilhado você, eu tenho tentado afastar você dos caminhos do Senhor, eu tenho tentado afastar você, querido, querida, eu tenho tentado te afastar. Mas nessa noite você está vindo contra ele em nome do Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso. Ele vem com espada e com lança, mas você vai em nome do Senhor, o nome que tem todo o poder. Declare isso nessa noite, em nome de Jesus. Tome posse da vitória nessa noite, em nome de Jesus. E veja agora, pela fé, essa pedra se cravando. Essa pedra é sua fé, é sua palavra de fé sendo cravada na mente desse gigante. E vejam agora caindo por terra, caindo por terra. E você tome posse da vitória em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite, porque, Senhor, os gigantes estão aí ao nosso redor, mas nessa noite aprendemos que temos que olhar para o Senhor. Oh Deus, nessa noite nós recordamos a obra do Senhor na nossa vida. Nessa noite nós confiamos no teu poder. E nessa noite, meu Deus, nós profetizamos a derrota do inimigo. Nós profetizamos a derrota de todos aqueles inimigos do Senhor que têm vindo contra nós para nos destruir, para nos derrubar, para nos afastar. Deus, nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, quebra, Senhor, derruba, Senhor, derrota todo esse gigante na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, para a glória do teu nome. Deus, nós cremos que nessa noite o Senhor está quebrando, nessa noite o Senhor está destruindo, nessa noite os gigantes estão caindo por terra, nessa noite o Senhor está operando. E ó Deus, ainda nessa noite o teu servo e a tua serva vai ver a glória do Senhor operando na sua vida, para a glória do teu nome. Opera, Senhor, opera na vida do meu irmão, opera na vida da minha irmã. Senhor, que esse filisteu agora seja derrotado. Pai, em teu nome, nessa noite nós declaramos, nós profetizamos que Golias está derrotado. Nessa noite, Senhor, nós invocamos o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. É no teu nome que nós oramos, é no teu nome que nós clamamos, é no teu nome que nós profetizamos a derrota de Golias e a vitória do Senhor. Deus, nessa noite o teu povo toma posse dessa vitória em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo, do teu santo, do teu santo e bendito nome. Pai, nos despeça agora na sua paz bendita, nos leve guardados aos nossos lares, Senhor, que saiamos daqui, ó Deus, como aqueles que vencem gigantes invencíveis. Senhor, dê-nos esta convicção no nome de Jesus, e nesse nome santo e bendito nos despeça nessa noite. E todo o povo de Deus disse: amém. Glória a Deus, amém. Oh glória, aleluia. Você crê? Levante a sua mão e diga: vitória a Deus. Curve a sua cabeça, sorva
o último momentinho desse culto, e que Deus nos abençoe. Amém, Jesus.